Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o arquiteto Christian Nascimento, então chega mais. Uma dúvida que eu tenho assim sobre uma dúvida pessoal, como que os arquitetos conseguem criar projetos à distância? Como é que você consegue criar esse projeto à distância e fazer ele dar certo? Eu vou falar primeiro sobre o que a gente faz, tá? Sobre acústica e iluminação, nós temos condição de simular o comportamento dos ambientes, mesmo que ele não exista. Logo, mesmo que ele exista, a gente consegue fazer isso à distância. Hoje, pela áudio, nós temos contatos em todo o Brasil. Se estamos fazendo um projeto lá no Rio de Janeiro, a gente já tem contato lá para indicar fornecedor de lá para executar e instalar. Então, a gente tem esses contatos já por aí. E quando precisa de uma equipe muito específica, tem uma empresa, tem uma das empresas que conseguem viajar para fazer a obra, se for preciso, que não é a empresa nossa, mas é a empresa que executa projetos de acústica, por exemplo, mas que atendem ao Brasil. Então, nesse caso, a gente tem reuniões hoje, quarentena, por exemplo. Até aqui em Salvador, a gente faz reunião online, porque estamos evitando, né, o contato físico, mas nós temos muitos projetos. Eu já fiz projetos desde Palmas até Santa Catarina, Paraná mesmo, passando por Brasília, Rio de Janeiro, Minas, em tudo quanto é lugar. E dá para fazer tranquilamente à distância. A depender do caso, a gente já faz um acordo com o cliente para realizarmos visitas durante a obra. Então, às vezes, a gente faz isso também. Isso não é nem tão raro, principalmente quando a gente fala de consultoria para a norma de desempenho. O que é isso, para quem ainda não está ligado? Existe uma norma do Brasil que exige que os edifícios residenciais construídos a partir de 2013, 19 de julho, eles atendam a um nível de isolamento acústico entre apartamentos, seja pelo piso, seja pela parede, e também de fachada. Mas esse de fachada depende do nível de ruído da rua. Se é muito ruidosa, tem que isolar mais. Se é menos ruidosa, tem que isolar menos. Então, a gente precisa fazer a classificação da via de tráfego. Então, quando a gente é contratado em São José, em São Paulo, no Rio, aí tem que ir uma pessoa lá para fazer medição sonora, para poder fazer essa classificação. Então, aí a gente já considera, já incorpora esse custo que a gente vai ter também na parte do orçamento. Ou acorda com o cliente, que conforme precisar, aí ele vai bancar, ou a gente vai bancar uma ou duas, não sei. É questão de negociação. Que legal, interessante. Você é professor, né? Isso. Como é que você começou aí nesse mundo de acadêmico? Sim. Tem muito tempo que você leciona? Eu comecei em 2015, no segundo semestre. Foi esse gatilho de começar a dar uma ou outra palestra que foi me trazendo um pouco mais de hábito para falar para uma turma de estudantes. Aí, all o networking, o fato de eu trabalhar na Audion, Débora me chamou para dar uma aula de iluminação para a turma dela, porque na faculdade não tinha a disciplina de iluminação artificial, só tinha iluminação natural, né, conforto térmico, que envolve térmica, iluminação natural e acústica, não tinha iluminação artificial. E aí ela, preocupada com os alunos, me chamava para dar um aulão de iluminação. Uma aula, pelo menos, para os alunos saírem com alguma noção sobre isso. E aí eu comecei a dar uma aula aqui, uma aula ali, por semestre, até que apareceu a oportunidade de uma nova turma de acústica e de iluminação na Unime, e que Débora não ia ter condição de tempo de ir vir mais um dia para a Lauro de Freitas, né? Porque a Uhum. Áudia é lá em Salvador, e ela teria que vir para a Lauro de Freitas e perde-se um dia todo numa dessa. E aí ela me indicou. Ela perguntou se eu queria e me indicou. Eu fiz lá uma aula magna para poder ser testado. E eles se agradaram e eu entrei em 2015, segundo semestre. E aí, cara, é impressionante como a gente vai se desenvolvendo e crescendo, viu? Eu olho a minha primeira aula, cara, eu olho meu primeiro slide, pelo amor de Deus, como tava incipiente, sabe? Mas o fato de eu ser especialista já na área, com certeza era melhor do que uma pessoa que não sabia nada. Mas eu percebia daqui a pouco que meu conteúdo ele ia enriquecendo a cada semestre. Até que dois anos depois, em 2017, me chamaram para dar aula de iluminação na pós-graduação. E aí, uau, foi o primeiro impacto. E agora eu vou ensinar profissionais, não estudantes. E aí eu tive que preparar um conteúdo mais robusto ainda, e enxuguei o semestre todo
em 20 horas e incorporei mais para tornar mais profissional, trazendo experiência prática de projeto que eu já tinha e tornei isso também uma disciplina de pós-graduação. E aí agora estamos numa segunda instituição também para ensinar iluminação, com 2 disciplinas de iluminação, uma teórica e uma prática. Então, ser professor, com certeza, me desenvolveu muito mais enquanto técnico de iluminação. E até me pergunto, Cris, você pensava em parar de fazer projeto só para dar aula? Porque eu sentia, cara, que na sala de aula, tinha sido um local em que Deus tinha me colocado, porque muitos professores pisam em cima de aluno e muitos alunos estão ali carentes de atenção. Não tem atenção em casa e professores não colaboram muitas vezes. E eu usava muito tempo do meu dia, quando eu estava na faculdade, para aproximar alunos, para conversar com alunos. Teve alunos que ficaram em depressão e eu passava 5 horas conversando com eles. Então eu percebia que o fato de eu estar na posição de professor técnico gerava uma autoridade, mas que pela conversa, olho no olho, eu conseguia dar espaço para as pessoas se abrirem, conversar. E isso aí, cara, me edificou, me tornou muito mais forte. Eu senti um propósito muito forte ali. Até que chegou no momento, ano passado, que eu saí da faculdade. Eu pedi para sair, na verdade, porque eu criei o curso de iluminação que eu quero levar mais adiante. Porque na faculdade você acaba tendo que ensinar outras disciplinas. E eu não queria fazer isso, porque não é o meu know-how. Mas uma profissão de professor, é normal você pegar várias disciplinas. Poxa, que bacana. Tomara que mais professores sejam assim como você, né? Espero. Não que eu seja um exemplo, mas que o que eu acertei inspire as pessoas. E uma dúvida de todo aluno, como é que funciona quando vocês vão passar um trabalho? Junta todo mundo e marca todo mundo no mesmo dia? Rapaz, ó, não tô nem aí para as outras disciplinas, viu? Eu vou fazer a minha metodologia, meu trabalho está aqui. Não, cara, não tem essa de passar, não. É até interessante se fosse mais interdisciplinar, sabe? Mas pelas demandas, a maioria dos professores, pelo menos na faculdade particular, geralmente a maioria dos professores também tem a profissão de projetista. Então, já tem a vida muito atribulada. É diferente de professor de federal, que muitas vezes ele tem que ter dedicação exclusiva. E aí ele acaba ficando só como professor. E aí ele fica mais tempo na faculdade, consegue fazer esse intercâmbio com outros. Se eu posso deixar uma mensagem muito forte na questão técnica, né? A parte pessoal, acho que já falei bastante. Mas na parte técnica, entenda que o arquiteto, o designer, o engenheiro, o projetista, ele é um profissional liberal. E sendo um profissional liberal, ele é a cara da empresa. E uma empresa não é constituída só por um técnico. Ela é constituída, pelo menos, nós poderíamos pegar uma divisão básica do livro O Mito do Empreendedor, em que são pelo menos 3 áreas. Você precisa ter 3 mentalidades dentro de uma empresa. E se você é o projetista, você tem que desenvolver as 3, o que é muito difícil, que é a mente empreendedora, é a mente administrativa e a mente operacional, técnica. É muito difícil isso, Alex, porque a gente aprende a ser só técnico. A gente não aprende os outros 2 pilares. E quer saber um erro muito grande? O pessoal sai da faculdade fazendo sociedade com outro arquiteto. Alguém que já faz o que você faz. Você não precisa dessa outra pessoa. Você precisa de alguém que administra bem. Ou alguém que é um bom empreendedor, um visionário, que vai saber te lançar no mercado. Você precisa de alguém que te complementa e não de alguém que faz o que você faz. Então, se eu fosse dizer para alguém, para um estudante hoje, Christian, que dica que você me dá? Eu te falo uma coisa. Desenvolva uma mente empreendedora, entendendo que você precisa gerir o seu negócio. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar, de sugerir novos convidados. Christian, meu amigo, foi um prazer poder ter te entrevistado, viu? Um abraço. Quem sabe a gente não possa bater um papo de novo no futuro, viu? Com certeza, Alex. Eu fico totalmente à disposição. Conversar sobre isso tudo, para mim, é até um propósito de vida. Então, pode contar comigo sempre.